Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar aí dos leilões que ocorreram semana passada, na semana do Copom. Olha, resultados muito interessantes. Tem movimentos aqui muito particulares que nós vamos aí tentar entender junto com todo esse processo, essa resposta que a princípio foi positiva. Houve uma ligeira redução das taxas, depois voltaram a tensionar, fazendo um zigue-zague ali, mas mantendo aquele nível. Inclusive no Tesouro Selic eu quero abordar isso hoje, agora com vocês. Bom, lá no dia 16, leilão de NTN-B, Tesouro IPCA com juros, 300 mil papéis, só isso que o Tesouro ofertou, gente, só isso. E o mercado comprou aí R$1 bilhão, certo? Taxa de 2,5%. Duas possibilidades aqui. Ou o Tesouro não está precisando captar tanto nesse tipo de papel, ou essa taxa está muito alta na avaliação do Tesouro, mas eu achei esse volume muito reduzido. O que a gente vê aqui também um volume muito tímido. Tá, no prazo de 2028 até que ofertou um pouquinho mais, 500 mil papéis, e é de certa maneira bem interessante de ver que o mercado comprou tudo, gente. Comprou os 500 mil papéis para 2028, Tesouro conseguindo alongar o prazo da dívida aí. Inflação mais 3,4, taxa muito boa, pena que a gente não tem isso. Esse papel no Tesouro arrecadou aí 2 bi. E no prazo de 2040, também na volta 2 dos dealers, né? Também vendeu bem aí, ó, 90%, e vendeu quase tudo que ofertou também no prazo de 2040. Então, interessante. Volumes menores, certo? E com captação boa aonde, gente? Na parte intermediária da curva, 2028. A gente não tem esse papel, né? A gente tem que fazer um mix entre o 26 e o 30. Mas para chegar na mesma duration. Mas vejam aí, ó. O 2028 é o que alguns gestores já se posicionaram publicamente a respeito, né? Dizendo que essa parte da curva, a parte intermediária ali, 26, 28 e 30, é o que eles preferem. O Tesouro ofertou mais lá e conseguiu vender. Mas, na minha opinião, ofertou pouco. Ofertou bem pouco. Porque vocês vejam aqui, ó, na primeira parte deu um pouco mais de 1 bilhão. Aqui deu 2 bilhões e 700, mas porque o Tesouro não quis vender mais. Essa é a nítida sensação que eu tenho. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Que o volume é menor. Isso a gente pode comparar com os outros dados, mas por quê? Aí que tá. Ou não precisa, ou a taxa está muito alta na avaliação do Tesouro. Não, realmente, não sei qual é o grau de influência dessas duas coisas na decisão de ofertar pouco em NTN-B. Leilão de troca, gente. Aquele leilão de troca que vocês viram no vídeo mais cedo, que não vai mais ter a partir de abril. Nós temos aqui... e o Tesouro conseguiu, ó, dividir praticamente ao meio em termos financeiros o prazo mais curto. Esses títulos que iam vencer agora dia 1º de abril, né? Então, conseguiu postergar para 1º de abril de 22, com 2 milhões de papéis, e 2 milhões de papéis para 24 e 25. Foi quase 2 bilhões em cada prazo, né? Interessante, né? Janeiro de 23, o pessoal dos institucionais não quis, certo? Não quis. Muito interessante esse dado aí. E outra coisa, gente, 4,89 aqui para abril de 22. Qual é a Selic implícita aqui? 4,75. Já está um pouco mais alto do que estava no leilão de troca da semana passada, que era 4,5, agora 4,75. Muito bem. NTNF, pessoal. Tesouro prefixado com juros. Olha aí, os prazos 2029, 2031. 2031 é igual ao que nós temos no Tesouro. Lembrando que esse aqui é do dia 18 de março, gente. Então a taxa está diferente do que nós estamos vendo agora no Tesouro, tá? 8,55, uma taxa boa. A gente sabe, tá no melhor quartil desde que o papel foi lançado. Ponto. Taxa boa. Olha aqui o que o Tesouro ofertou. 50 mil papéis, pessoal. 50 mil. 50 mil para 29 também, com 8,38. Por 2 anos de diferença, né?
E o mercado também comprou pouco, né? Comprou 50 mil para 29 e comprou só 20 mil para 31. Muito interessante isso aqui, gente. O Tesouro não quis ofertar um volume considerável. Já ofertou no passado 300 mil papéis, 500 mil, 1 milhão. Vocês sabem, quem acompanha aqui esse quadro que eu faço, o leilão de NTNF sempre é o menor, né? Mas costumava ter aí um volume de 1 bilhão de reais e tal. Olha aí, gente, 77 milhões. Isso aqui é troco para os leilões, né? Isso aqui é muito pouco mesmo, certo? E muito interessante, um volume um pouco menor de NTNB, um volume pequeno de NTNF. Olha, das duas uma. Ou essas taxas estão muito altas, ou o Tesouro não está precisando. Pelo menos até aqui é o que eu posso supor. Vamos ver o resto, para ter a figura total. Aí, uma vez chegou o Tesouro Selic, pessoal. E aqui o Tesouro ofertou mais, ofertou 2 milhões em cada prazo, 22 e 27. E o mercado comprou bem. Comprou aí 90% do prazo mais curto e comprou um troquinho que é mais de 1 bilhão de reais, é mais do que a NTNB 24, né? Comprou mais aqui do que na NTNB e não chegou a 10% do que foi ofertado. Quer dizer, o Tesouro queria vender mais. E o volume financeiro aqui, pessoal, foi bem expressivo, tá? Acima de 25 bilhões. Nós vamos depois mostrar uma tabelinha com todos os volumes, tá? E toda a distribuição. E olha só, gente, a taxinha continuou a mesma, certo? Essa elevação da Selic com já combinado, né, de que vai elevar em mais 75 pontos base na próxima reunião, ou seja, o Tesouro praticamente aumentou em 1,5 percentual, né? Só que dividiu em 2 vezes. É isso aí, ele deu um pré-datado para a gente. Foi isso aí. Não acalmou as taxas, não acalmou. Então, a única coisa que eu posso entender disso é o seguinte, eu acho que as taxas poderão acalmar quando chegar no nível que o mercado quer. Ou seja, começar apenas não foi o suficiente. O mercado quer que chegue a 5% ou 6%, aí isso aí vai depender do dia, da matéria, do gestor que for entrevistado, enfim. Né? Claro que a gente também não pode pegar uma opinião isolada, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Muitos portais aí fazem levantamentos, fazem entrevistas com vários gestores e tal, então a gente tenta pegar uma média, também do Boletim Focus. Se a gente for falar então do Boletim Focus, aí talvez fique mais tranquilo de falar em 5 a 6%. Talvez, né, porque realmente o começo do processo de alta não bastou. Isso agora ficou claro com o leilão, certo? E eles compraram forte, foi praticamente o único papel, o único tipo de título pós-fixado que o mercado comprou com vontade e que o Tesouro também ofereceu com vontade. Isso é bem interessante, pessoal, da gente ver. E nos pré-fixados, olha aí, gente, o máximo que foi ofertado foi 1 milhão de papéis para abril do ano que vem. E esse aqui, que foi no dia seguinte, olha aqui, gente, nós tivemos aqui, no dia 17 de março, uma Selic implícita de 4,75 e venda de troca, né, de 2 milhões de papéis. Tá? Para o mesmo prazo, 1º de abril de 22. 1º de abril de 22, no dia seguinte, taxa de 5,16, mostrando uma Selic de 5% em 12 meses. Então, para abril de 22, 5%. Eu acho, pessoal, que quando chegar lá, aí sim é que as taxinhas do Tesouro Selic vão relaxar. O que não é ruim. Porque quem está a fim de comprar o Tesouro Selic e garantir essa taxinha extra, tá? Claro que o nosso papel é diferente, né? Não, mas o 27 está praticamente igual à taxinha dos leilões. A gente tem o 24, né? Que está muito parecido com isso aqui, é pouquinha coisa acima, né? Está em 0,17. Então, pessoal, para quem achar que o Tesouro Selic vale a pena de investir, certo? Isso aí vai a decisão de cada um. Para garantir essa taxinha para
garantir a Selic, não se preocupe, tá? A Selic é garantida sempre porque já está dentro, é Selic mais, né? E esse mais é esse númerozinho aqui. Então eu acho que esse númerozinho só vai voltar a cair quando atingir o nível que o mercado quer de Selic. E agora, gente, que interessante isso aqui, né? Em um dia, a previsão de 4,75 aqui, opa, fica ali, aqui passou para 5%. Como a gente vê nesse prefixado aqui para abril do ano que vem, 5,16, Selic implícita 5%, CDI então 4,9%. E os outros prazos, gente, achei as taxas muito boas, muito parecidas, até um pouco melhor esse aqui do 24, né? Vejam só, toda a curva de alta do pré-23, que não teve demanda no leilão de troca, aqui o mercado comprou, que a taxa também tá melhor. O que acontece? O mercado comprou em todos os momentos que ela começou a passar dos 5%, foi para 5,2%, 5,3%, o mercado comprou o tempo todo, esse prefixado 23 aqui. E agora, gente, o total aqui chegou a 2 milhões de papéis. Bom, vocês se lembram, já teve leilões em que o total de papéis ofertados, o mercado comprou na volta 1, né? A volta 2 não teve negociação, mas a volta 1 teve, comprou tudo que deu, né? Tudo que foi ofertado. Vocês se lembram, já teve oferta aqui de 10 milhões de papéis em um único prazo, teve oferta de 14 milhões de papéis no total. É impressionante, tá? Impressionante o Tesouro não ter ofertado tantos papéis em NTN-B, em LTN e em NTN-F. Achei esse dado muito significativo, tá? Ofertou ali assim, para constar, assim, né? E ofertou bastante em Tesouro Selic. Então, pessoal, qual será a mensagem disso? É da gente se perguntar, né? É da gente se perguntar. Será que o Tesouro está considerando que a taxa Selic está barato para o Tesouro pagar? Porque, veja bem, o Tesouro ele emite dívida. Ele emite dívida. Vamos supor que eu vá fazer um crédito pessoal, eu vou ver financeira, banco, etc. Eu vou comparar qual que vai me cobrar o menor juro, para lá nesse lugar eu farei o meu empréstimo pessoal. Claro que não, tá? Mas só estou falando um exemplo. Então, gente, por que claro que não? Porque se eu precisar de dinheiro, eu vou lançar mão da minha reserva de emergência, é óbvio, né? Quem investe, pessoal, não faz empréstimo, certo? Quem investe e precisou de dinheiro não faz empréstimo, certo? Vai ter que resgatar a reserva de emergência. Bem, então eu vou escolher a financeira ou o banco, enfim, que me cobrar um juro menor. A estratégia de lançamento de papéis do Tesouro depende da necessidade de financiamento. E aí nós temos que, para este ano, a gente ainda tem algumas perguntas, mas pela PEC emergencial e limitada a 44 bilhões de reais, a gente vê que, frente ao que foi gasto ano passado, essa necessidade reduziu muito. Pode ser uma explicação. E a outra explicação pode ser também a questão de comparar qual dívida é mais cara. Será que o Tesouro está considerando que é mais caro emitir dívida em NTN-F, LTN e NTN-B do que em Tesouro Selic, do que em LFT? Essa é a pergunta. E aí, se o Tesouro está considerando que o Tesouro Selic é mais barato para o Tesouro se financiar, então essa Selic vai aumentar até quanto? Será que chega no 5? Será que chega no 6? É uma pergunta, pessoal. É uma pergunta que eu estou fazendo aqui para a gente refletir, certo? Porque, então aquele estressezinho da taxa pode ser que não caia se o Tesouro Selic de fato não chegar a 5 a 6%. Pode não chegar a 5 a 6%? Bom, pelo argumento, pela pergunta que eu estou lançando aqui, pode não chegar, certo? Por quê? Porque o Tesouro está escolhendo agora se financiar mais em Tesouro Selic. Vamos dar uma olhadinha nos volumes financeiros. Aqui um monte de número, tá? Mas não é difícil, tá, gente? Aqui são todos os leilões da semana, tá? Com todas as informações que a gente comentou em cada planilha.
que eu acho que visualmente é mais bonito, tá? Mas depois o Tesouro tira aqueles documentos do ar e aí a gente só pode baixar em CSV, tá? E estão aqui os dados, tá? Em dinheiro eu deixei aqui o financeiro 35 bilhões de reais, certo? Tirando aí os 3 bilhões de reais de troca, que não foi muito, quase 4, tá? Daria 31, certo? Veja aqui, ó, desses 35, 25 foram em LFT Tesouro Selic, tá? O que corresponde a mais de 70%. Mas isso aqui, pessoal, o mercado comprou, ele só deixou na prateleira Tesouro Selic, certo? Mas ele comprou tudo que pôde de LTN, tá? Deixou ali um troquinho no leilão de troca. Comprou o minguadinho, que foi 77 milhões de reais em tesouro pré-fixado com juros semestrais. Isso aqui deu 0,22% do total financeiro da semana. Realmente, assim, irrelevante, tá? Pré-fixados, que eram um grande campeão, menos de 4 bilhões, tá? E NTNB também um pouco menos de 4 bilhões, mas não porque os institucionais não quisessem comprar. Eles compraram o que foi ofertado. É porque o volume de oferta foi menor. E aí eu fiz aqui o gráfico para mostrar para vocês como é que ficou a alocação, deixando bem claro que essa alocação não foi escolha de quem comprou, foi escolha de quem vendeu. E aí nós vemos 72% em Selic, 16% em pré-fixado, aqui em laranja, e quase 11% em Tesouro IPCA e NTNB. Só para comparação, gente, eu vou mostrar aqui que eu tinha armazenado o último leilão a última semana de fevereiro. Olha aqui como é que foi, ó. Foi 57% em pré-fixado e só 17% em Tesouro Selic. Olha aqui, gente. Ali, uma pontinha de pré-fixado com juros e em verde, correspondendo a 24%, o Tesouro IPCA. Então, gente, é uma mudança muito drástica. Muito drástica. 70% em Tesouro Selic e no final de fevereiro nós tínhamos 16% no Tesouro Selic. E aqui o pré-fixado era 57% e agora passou para 16% ou 17%. Muito, muito interessante essa estratégia e cabem essas perguntas, pessoal. Será que o Tesouro... Bom, acho que o Tesouro, nesse momento, tá? Eu estou falando no final do mês de março de 2021, nesse momento, a estimativa de auxílio emergencial e outros gastos, enfim, com os problemas, é bem menor do que 2020, mas bem menor mesmo, certo? Não vai chegar aos 700 bilhões, aquela coisa toda. Então, o Tesouro talvez realmente esteja com menor necessidade de se financiar. E entre os tipos de papel que ele emite, será que ele está escolhendo para caprichar mais no volume naquele que vai ser mais barato para os cofres públicos? Essa é a pergunta que eu gostaria de ter certeza da resposta, certo? Por que a taxinha não caiu do Tesouro Selic? Eu acho que está bem claro, é porque a taxa não chegou aonde os institucionais querem, eles querem que ela chegue a 5 ou 6%. A gente viu ali de um dia para o outro um movimento muito forte de alta numa taxa. Então, o que significa? Significa que o leilão de troca foi vantajoso para o Tesouro, porque ele conseguiu vender papéis ali para um ano a menos de 5%, e quando vende no leilão normal, que aí entra dinheiro novo, aí teve que pagar mais de 5% com uma Selic implícita de 5%. Então, pessoal, temos que pensar nesses dados. Temos que pensar porque tem muitas lacunas aí, e justamente essas lacunas eu acho que vão corresponder aí a talvez uma manutenção de taxas nesses patamares por um período maior do que nós esperávamos, certo? Mas é assim, pessoal, o mercado vai para um lado, a gente pensa que ia para um lado, vai para o outro, isso aí não importa. O que importa é que a gente continua investindo bem. Esse é o ponto. Quando dá um aumento na taxinha, a gente vai ter uma reservinha, uma oportunidadezinha, um aportezinho fracionado para a gente conseguir pegar um pouquinho daquela taxa, e assim a gente vai acumulando
o nosso juro composto com o tempo e vai acumulando esses aportes, melhorando sempre as nossas taxas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.